Pessoal, dando sequência aqui na aula 9, nessa aula nós vamos estar, né, implementando aqui, né, a busca da carteira pelo CPF ou CNPJ, né, também o Transaction Pin Validate e o Transaction Validate, né? Esse Transaction Validate, ele é aquele pedido do nosso cliente, que no caso aqui é o PicPay, né? Então ele fala que antes de finalizar uma transferência, a gente precisa consultar um serviço autorizador externo, né? Eles deixam aqui um mock para a gente estar fazendo isso, mas como eu disse lá na aula introdutória, né, esse mock não está funcionando, então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um mock aqui, eu vou criar um mock próprio e vou deixar ele disponível para que vocês possam estar, quando for fazer a implementação aí, bater na rota, né, bater nesse mock, mas caso vocês também queiram fazer um mock próprio para vocês, eu vou estar mostrando como que cria, é bem simples, tá, para criar um mock, uma API fake aí vocês, fica a critério de vocês, vocês criam ou vão utilizar a que eu vou deixar criada. Aqui nós vamos estar atuando, né, ainda no nosso pacote de infrastructure e aqui é equivalente aqui à camada mais externa da arquitetura limpa. Vou expandir aqui o nosso projeto, né, vou expandir o módulo de application, que é onde estão nossos gateways. E vou também aqui expandir o nosso pacote de infrastructure. Legal. Então, o primeiro vai ser esse método aqui, né, a busca da carteira. Vou copiar o nome da interface, vou vir aqui no nosso pacote de service, na camada de infrastructure, vou criar uma classe, vou colocar como impl, vou implementar aqui, e vou anotá-lo aqui com @service. Legal. Ah, pessoal, ficou faltando uma coisa muito importante na última aula que eu esqueci de fazer. Que o que acontece, né? Essa requisição aqui, esse método, ele salva aqui três entidades, né, no banco de dados, né? Então ele vai salvar a entidade de usuário, a de transaction pin e a wallet, a carteira. Só que o que acontece, né? Se a gente for ver aqui, as três persistências, elas estão no mesmo contexto, né? Então, a gente precisa garantir a atomicidade. E o que significa isso? Ou seja, a gente precisa salvar todas as entidades no banco. Se der erro em qualquer uma delas, a gente precisa fazer um rollback. Tá? Então, por isso eu vou anotá-la aqui como transactional. E isso vai garantir, o Spring vai garantir para a gente que se der erro na persistência de qualquer uma dessas entidades, ele vai desfazer tudo. Ou seja, ou persiste tudo ou não persiste nada, né? Vamos dar um exemplo aqui que a gente salvou já o usuário, já salvou o transaction pin, mas quando foi salvar aqui a carteira, né, o wallet, deu um erro, deu um problema. Aí o que o Spring vai fazer? Ele vai desfazer todas as persistências que já foram realizadas, tá? Porque elas estão no mesmo contexto e a gente precisa garantir que persista tudo ou não persista nada. Legal, vou fechar aqui e vamos então continuar aqui no nosso trabalho de hoje. Como a gente vai estar trabalhando aqui com o wallet, então a gente precisa o quê? A gente precisa do repository dela aqui. Então vamos wallet int repository. Vou colocá-la no construtor. Vou entrar aqui e aqui nós vamos fazer aqui, né, um método que vai buscar a carteira pelo text number. Então ela vai retornar um wallet entity. Ela vai ser um find by user entity text number. Tá? Então nós vamos estar buscando pelo usuário e dentro do usuário o text number. Vamos passar aqui então o text number. Pronto, feito isso, agora a gente pode vir aqui e fazer um wallet repository ponto. Ele vai dar um erro, pessoal. Que erro é esse, né? Ele não está esperando que a gente retorne aqui um wallet entity, né? Porque o nosso método aqui ele retorna para a gente um wallet entity e ele espera um wallet. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa usar o nosso mapper, né? Para fazer aí a conversão. A gente já tem um wallet mapper. Então, vamos utilizá-lo aqui. Vou colocá-lo no construtor. Vou recortar isso aqui. E agora eu vou chamar aqui o nosso mapper. Ponto to wallet.
não existe, né, o toWallet, né? Tem o toWallet Entity. Então a gente vai criar aqui toWallet. Vamos passar aqui, né, o nosso Wallet Entity. Vou dar um Alter Ent aqui, um Alt Enter. Vou entrar, vamos criar aqui o nosso método. E aí aqui a gente precisa fazer uma verificação também, né? Então eu vou verificar aqui if wallet entity. Opa, não ficou com wallet entity aqui, então vamos colocar com wallet entity. Então ele verifica aqui if wallet entity for igual a null, a gente vai retornar null, tá? A gente retorna null. Caso contrário, a gente vai retornar um new wallet. Por que a gente está retornando null aqui? Porque o que acontece? Se a gente for pegar aqui a implementação do da busca da nossa carteira, aqui no nosso pacote, aqui no nosso modo de application, deixa eu achar aqui, ó, aqui ele faz a verificação, né, que se for igual a null, ele estoura uma exception, tá? Então não cabe a gente lá na camada mais externa fazer essa verificação. Quem faz a verificação é a implementação do caso de uso, tá? Então a gente não precisa aqui fazer nada, a gente de fato vai retornar null e lá a implementação do caso de uso que vai se virar para fazer o que tem que fazer, tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl P aqui só para a gente verificar. Ó. Então a gente precisa de um ID, um transaction PIN, um balance, um user, um create at, um update at. Tá? Essa é a sequência. Então vamos fazer aqui o nosso wallet entity.getID. E aí, aqui, ó, ele espera um transaction PIN, né? Mas o que vai retornar aqui dentro do nosso wallet entity é um transaction PIN entity também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e fazer a injeção do nosso transaction PIN, do nosso transaction PIN mapper. Transaction PIN mapper, vou colocá-lo no construtor. E aí, aqui a gente vai fazer assim, transaction PIN mapper ponto to transaction PIN entity, não é esse, né? A gente vai criar um outro método aqui, que é o transaction PIN. E aí aqui dentro eu vou passar o transaction PIN entity, tá? Então, wallet entity.get transaction PIN entity. Vamos dar um alt enter aqui, vamos criar esse método. Ele vai retornar um transaction PIN lá do nosso módulo de domain. É isso. Aqui nós vamos retornar um new transaction PIN. Vou dar um Ctrl P aqui. Então vamos fazer transaction PIN entity.getID transaction PIN entity.getPIN transaction PIN.getAttempt transaction PIN.getBlocked transaction PIN.getCreateAt transaction PIN.getUpdateAt. Legal? Vamos voltar aqui no nosso método. E agora ele espera o balance, né? Então vamos fazer aqui o wallet.getBalance. E agora ele espera um user, né? A gente tem que seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu aqui com o transaction PIN. O entity aqui, né? O wallet entity ele vai tornar um user entity. Então a gente precisa também fazer a injeção aqui do nosso user mapper. Vou colocá-lo no nosso construtor. E aí aqui, né, nós vamos chamar o nosso user map.toUser. Aí a gente viu que já tem um método, né, que já tem um toUser, mas a gente vai precisar aqui então agora atuar com o nosso polimorfismo. Por quê? Porque aqui ele espera um create user request e agora a gente precisa de um que espere um user entity, tá? Então a gente vai manter o método com o mesmo nome e vamos mudar a assinatura do método, tá? Dessa forma não tem problema. A gente vai conseguir manter os dois métodos, tá?
É, E aqui a gente vai precisar fazer algumas alteraçõezinhas, né? Primeiro que a gente vai usar o construtor com ID. Então a gente precisa passar aqui um user entity ponto get ID, tá? Aí depois a gente precisa pegar o get e-mail. Aqui ele está como e-mail password porque esse create user request ele é um record, né? Então ele tem lá os próprios métodos, já não precisando utilizar o get, tá? Mas aqui no nosso caso a gente precisa, então get e-mail, get password, get text number, get full name, get type, e aí aqui a gente precisa do userEnt.get createAt.updateAt. Aí aqui a gente precisa dizer que esse método ele pode agora esse método aqui, né, ele pode estourar uma exception, né, então vamos colocá-lo aqui e vamos dar continuidade aqui. Então agora, né, ele espera um create de at. Vamos pegar aqui o altInt ponto get create de at, o altInt ponto get update at. Aqui a gente precisa anotar fazer a assinatura da exception, tá? Legal. Feito isso, então, agora nós já finalizamos aqui a implementação desse service aqui que vai buscar a carteira pelo CPF ou CNPJ. Legal. Vamos fechar isso tudo agora, né? E vamos partir aqui agora para o Transaction Pin Validate. Vou copiar aqui o nome da interface. Vamos vir aqui no Service e criar uma nova classe. Vou colar o nome da interface, colocar um impl. Vamos implementar o gateway. Vamos adicionar os métodos aqui. Vou anotar com arroba service. Aqui nós vamos estar atuando com o transaction pin com o transaction pin entity, né? Então a gente precisa colocar aqui o repository do nosso transaction pin. Vou colocá-lo aqui no construtor. Aí agora eu vou estar entrando aqui nesse Transaction Pin Entity Repository e nós vamos estar implementando um método que vai retornar um Transaction Pin Entity. Na verdade a gente nem precisa, né, criar aqui. Por quê? Porque a gente vai buscar por ID. Então a gente vai vir aqui, vou criar um var aqui, Transaction Pin Safety, que vai usar aqui o repository, né? E vamos buscar por quê? Vamos buscar pelo ID do nosso Transaction Pin, tá? Então, find by ID, vamos passar aqui o Transaction Pin ponto get ID. Legal, feito isso, então agora a gente tem um Transaction Pin. Eu preciso entrar aqui na nossa implementação do Transaction Pin para ver se a gente verifica se o atributo é nulo lá dentro. Então vamos ver aqui a implementação do Transaction Pin Validate Use Case. Então aqui a gente verifica se ele está bloqueado. A gente vai verificar, na verdade, deixa eu ver aqui no Validate, a gente verifica se ele é válido, né? Então a gente já retorna um true, então a gente vai fazer essa validação aqui mesmo. Então vou fazer if transaction pin ponto na transaction pin saved, né? Is empty, ou seja, se ele for vazio, porque se ele for vazio, porque não retornou nenhum transaction pin, então eu já vou dar um return null aqui, tá?
ou null não, perdão. A gente vai retornar false, né? Um booleano aqui, o nosso retorno. Então, se ele for vazio, a gente retorna false, tá? Ah, sabendo que ele não é vazio, então a gente vai pegar aqui e vai fazer uma outra validação. A gente vai fazer if transaction pin saved ponto, ponto get, né? Porque a gente sabe que ele existe já. Ponto get pin for igual, ou for igual não, for diferente, né? De transaction pin ponto get pin. Se ele for diferente, a gente vai retornar um false. Por hora a gente vai fazer dessa forma, tá? A gente está verificando aqui se ele é diferente, porque nesse momento a gente está guardando o valor aberto. Mas quando lá nas últimas aulas nós formos adicionar a segurança do nosso projeto, nós não vamos mais salvar esse PIN com o valor aberto, né? Nós vamos criar um hash desse PIN para poder salvar e dessa forma proteger o nosso banco, né? Que se caso o nosso banco de dados seja exposto, alguém tem acesso a ele, ele não vai conseguir saber qual que é o PIN do usuário, porque a gente vai guardar um hash desse usuário, tá? Mas por hora, como a gente não está guardando, a gente está fazendo essa verificação aqui mesmo, se o transaction PIN é diferente do get PIN, e aí a gente retorna false. E caso contrário, a gente vem aqui embaixo, né, verificou, a gente vai retornar true. Então, mas lá na última aula nós vamos retornar aqui para fazer a troca dessa validação, tá bom? Legal, ele pediu para a gente só alterar aqui a forma de verificação, tá? Então a gente está usando aqui ele pediu para a gente usar o equals, né? Que é uma forma mais correta aí de estar verificando se de fato esses valores são iguais. Tá? Legal, aqui ele nega, né? Então para dizer que não são iguais, né? E retorna falso. Legal, feito isso, então já estamos aqui, já finalizamos aqui a nossa validação do nosso Transaction PIN, tá, pessoal? Mais uma vez, eu quero reforçar que essa validação da forma que a gente está fazendo agora é só por enquanto, tá? Eu acho que eu vou até deixar da outra forma mais convencional mesmo aqui, verificando se é diferente, porque fica mais fácil de vocês entenderem, já que esse método não vai ficar desse jeito. Às vezes pode ter alguém que é mais iniciante e não consiga e se perca ali usando o object.equals. Então vamos deixar dessa forma aqui mesmo, mais fácil de entender, tá bom? Vai funcionar também, tá bom? Não é o jeito mais certo de fazer, mas vai funcionar, mas na verdade aqui nada está certo, né? Porque a gente não pode guardar o valor desse transaction pin com o valor aberto, nós precisamos guardar o hash dele. Então, depois a gente vai voltar aqui e a gente vai implementar corretamente usando aí o nosso bcrypt, que a gente vai estar fazendo o hash do nosso password e nosso pin. Vou fechar isso aqui. E agora, né, nós vamos aqui no nosso. Aqui tá até errado o nome. Deixa eu já refatorar isso aqui. Tinha colocado com Z aqui. Legal. Ele tá dizendo que tem um problema. Precisamos anotar também, né? Isso. Precisamos dizer que isso aqui pode gerar uma exception, né? Então, é isso, né? Finalizando isso agora, a gente vai partir para a nossa última verificação, que é o nosso Transaction Validate. Vou fechar isso tudo. Vou vir aqui no nosso Transaction Validate Gateway. Cadê? Transaction Validate. Vou copiar o nome da interface. Vou vir aqui no nosso pacote de service. Vou criar a nossa implementação.
Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, que é no nosso... Ah, foi aqui mesmo que eu vi. A gente não tinha colocado no construtor, tá? Eu vi porque como tá apagadinho aqui, ele não está sendo usado. Então vamos adicionar no nosso construtor aqui o nosso gateway, senão depois não ia funcionar, tá? Legal, é isso mesmo. Vamos voltar aqui no nosso Transaction Validate. Aí o que acontece? Aqui a gente vai precisar utilizar um, um client para a gente poder estar fazendo a nossa requisição HTTP, tá? Eu vou usar o OpenFi, só que a gente não tem a dependência dele aqui, tá? E para adicionar a dependência dele, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, né? A gente precisa primeiro colocar aqui um exit com o caminho, né, do nosso Spring Cloud, tá? E também precisamos aqui, a gente define aqui uma variável, né? E aqui a gente vai fazer uma dependency manage. Então, como esse processo é um pouquinho mais enroladinho, eu vou pausar a aula aqui, tá? E aí, assim que eu finalizar, eu volto com a explicação do que eu fiz, mas também de qualquer forma depois eu deixo lá no Notion esse build Gradle aqui atualizado para que vocês possam, caso dê algum problema, simplesmente apagar tudo e colar. Pessoal, então retornando aqui, né, o que eu fiz? Eu coloquei então aqui o CT, que é o Spring Cloud Version, e aqui dentro do nosso Dependency Manager, a gente colocou aqui a versão, né, e a implementação do nosso Spring Cloud, porque o OpenFi, né, a nossa dependência do OpenFi, ele está dentro do projeto Spring Cloud, por isso que a gente precisou fazer isso. Então, adicionei isso aqui, adicionei isso, e por fim eu adicionei a isso daqui, tá bom? Eu vou deixar, né, no Notion aí atualizado para caso vocês não consigam fazer aí a injeção manualmente, tá? Não tem problema. Depois vocês podem copiar tudo que está lá e colar aqui. Eu vou deixar isso aqui tudo pronto lá para vocês copiarem e colar. Então, feito isso, agora a gente vai precisar aqui vir na nossa classe aqui de inicialização e vamos colocar aqui um enable find client, né? Já podemos fechar essa classe. E aí agora aqui a gente vai criar um outro pacote, que vai ser um pacote chamado client. E aí aqui dentro desse pacote nós vamos criar uma interface, né, que vai ser, vamos chamar de validation, vou colocar assim, API validation, né, que é só para ter uma conotação que é uma API externa que a gente vai estar aí consumindo. Client. API validation client. Vamos anotar essa classe como fame client. Vamos dar um nome aqui para ela. Vou copiar isso aqui. Vamos dar uma URL aqui para ela também. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Resource, vamos abrir aqui o nosso application local e nós vamos criar aqui o caminho da nossa URL, tá? Para caso depois a gente precisar mudar, então a gente pode ter os ambientes, né, de local, prod, desenvolvimento, e não vai ter problema, a gente vai ter aí cada application contendo a sua URL sem precisar ficar mudando lá no nosso client. Então vou colocar aqui como client URL. E aí aqui nós vamos colocar a URL do nosso mock, né? Então eu vou entrar aqui, ó, vou deixar aberto aqui esse site, né, o designer.mockai.io, né, ele é muito bom para fazer aí as APIs, né, os mocks fake, por quê? Nossas API fake, porque ele é gratuito, totalmente gratuito mesmo, tá? Ele deixa aí o seu endpoint exposto, se você bater pelo menos cada um ano, em cada ano bater pelo menos uma vez nessa API, ela continua lá, tá? Eles não excluem. Então ela é muito boa e ela é totalmente gratuita, tá? Então vamos colocar aqui um new mock. A gente vai retornar um 200, application JSON, o TF8, e aqui no nosso body a gente vai colocar, ele vai retornar
um success, que vai ser um booleano, tá? Então aqui ele vai retornar true. Ele vai sempre retornar aqui true, tá, pessoal? Eu não consigo, pelo menos eu não sei como faz, nem sei se tem como fazer aqui. Pelo que eu pesquisei, não, tá? É para a gente fazer aí variações, né? Para ele retornar a hora success, a hora false, aí para a gente estar realmente validando. Mas caso depois você queira fazer um teste, você pode mudar aí o retorno antes de chegar no caso de uso, que aí ele vai bater lá e vai barrar a transação, tá? Então, nós vamos retornar também uma mensagem aqui. E ele vai colocar como autorizado. Legal. Eu vou adicionar uma senha aqui. Vou colocar um identificador aqui como validate, API validate. Legal, vou gerar aqui o response. Ele deu aqui, né, um URL. Agora, se a gente bater aqui, ele retorna para a gente, ó, um success e com a mensagem autorizando aqui a nossa requisição, tá? Vou copiar esse link aqui, então, e vou colocá-lo aqui no nosso application. Legal? Aqui dentro, então, a gente vai... Vou abrir aqui parênteses. Nós vamos colocar aqui dólar, abre e fecha a chave. Aí eu vou colocar aqui client.rl. Legal? Agora ele já está batendo lá no nosso valor que a gente adicionou aqui no nosso application. Vou fechar aqui o application. E aí aqui dentro a gente vai criar um método, né, que vai ser um getMapping. A gente não tem ali uma URI, né, então a gente não vai passar nada ali dentro do getMapping. Vai ser um public, na verdade não precisa ser uma public, né, porque é a interface, né, por padrão é tudo public e abstract. Então vou colocar aqui, ela vai retornar um validate response, tá? Vou colocar validate API, API validate response. Ainda não existe, depois nós vamos criar aqui, tá? E aí aqui eu só vou colocar validate. Ele vai receber aqui um API validate request. Legal, então não existe nem esse, então vamos criar. Primeiro vamos criar aqui o response. Aqui dentro de client eu vou criar um pacote chamado de to response. Vou mudar isso aqui para um record. Vamos colocar aqui então, ele tem lá um booleano, né? Que é o success. E tem uma string, que é a mensagem. Tá? Esse é o nosso response. Agora eu vou criar o request. Também vai ser um record. Na verdade, eu tô comendo bola aqui, pessoal. Não tem request, né? Nosso get não tem. É um get, não tem request, né? Então, na verdade, isso aqui não precisa, tá? É que se fosse de fato uma API, né, que valida, provavelmente a gente teria que passar algumas informações aqui dentro, mas no nosso caso não, né? A gente só vai bater lá, ele vai retornar true só para simular aí essa API externa, então não precisa de um request, tá? Então, é isso. É só do response mesmo. Legal. Agora, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso vou criar um service, tá? Aqui dentro do nosso client. Vai ser API validate service. Vou anotar como service aqui. Para quê? Para a gente não bater direto no nosso client, tá?
Às vezes a gente precisa fazer alguma validação, passar algum token e tudo mais, a gente já faz aqui no service. É uma boa prática aí de uso, tá? Uma boa prática para poder estar fazendo implementações de client aí, de bater em client, e você criar um service e não bater diretamente aqui no próprio client. Então aqui a gente vai fazer a injeção do nosso client, API Validate REST, API Validate Client. Vou colocar no nosso construtor. E aí aqui dentro eu vou criar um método public que vai retornar, vou retornar a API Validate Response, tá? Vai ser um método chamado validate. Ele não espera nada e ele vai retornar um API Validate Client.validate. Legal, é isso. Agora a gente vai pegar e vai injetar o service aqui dentro do nosso implementação do nosso gateway. Vou verificar. Na verdade aqui eu não preciso nem. Não preciso verificar, vou retornar o próprio retorno aqui, ó, do validate, pegando aqui o success, tá? Então, como ele retorna lá um success true, success true ou false, então a gente já retorna o próprio success aqui. E aí, aqui na nossa implementação, a gente já vai fazer a validação. Quer ver? Vamos abrir aqui o transaction pin validate use case, não, transaction pin não, transaction validate. Então aqui ele vem, ele recebe aqui o false ou true aqui, se for false ele mesmo estoura a exception, tá? Então é isso. Outra coisa que a gente pode fazer, porque assim, na verdade, dentro do service aqui, ó, a gente não pode contar, porque aqui a gente não está dando nenhum try catch, nada do tipo. E o ideal é que a gente faça isso. Por quê? Porque a gente está batendo num serviço terceiro, né? Então a gente não tem controle sobre esse serviço e esse serviço ele pode estourar uma exception. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro de um try aqui. E aí, caso ele dê alguma exception, eu vou retornar nulo aqui, tá? Vou retornar nulo. Legal, dessa forma a gente está tratando a exceção, né? E aí aqui dentro, o que, que eu vou fazer? Deixa eu ver. É aqui, né? Aqui, primeiro então, eu não vou mais retornar direto o validate, eu vou verificar se ele é nulo, tá? If, vou precisar colocar isso aqui numa variável, como eu tinha feito antes. E aí eu vou verificar if response for igual a null, eu vou retornar false. Tá? Caso contrário, eu retorno o response.success. Legal, então se ele for nulo, tá pessoal, eu já vou retornar false. Caso contrário, se ele for ele só vai ser nulo caso dê alguma exceção lá no nosso API Validate Service. Tá? Se não for da exceção, ele pode retornar um response com um success como false, não tem problema, a gente vai retornar ele aqui já sendo false ou sendo true. Agora sim, né, a gente protegeu a nossa API aqui de erros do parceiro.
Vou, eu não anotei aqui, né? Vou anotar como @service. Pronto, anotado como @service. Agora eu posso fechar isso aqui tudo. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu aqui criar, né, as nossos serviços. Deixa eu, a gente criou aqui, né, a busca da carteira pelo CPF ou CNPJ. A gente também criou aqui o Transaction PIN Validate Gateway e a gente também o próprio validate, né? Aqui é o validate do PIN e aqui o validate da transação consumindo aí um parceiro, um serviço externo, tá? Feito isso, pessoal, eu até agora não dei comando git aqui, não achei a necessidade, mas, né, para que se tiver alguém que não tenha costume, né, muito costume aqui com a ferramenta Git. Então, o que a gente vai fazer aqui, depois que a gente fez isso tudo, ó, se eu dar um Git status aqui, ele mostra todas as alterações que nós fizemos, tá? Antes de persistir, eu vou rodar o projeto aqui só para ver se vai dar algum erro, tá? Se der algum erro, a gente corrige antes de persistir para não persistir. E ó, já deu, na verdade, ó. Ó que interessante. Se a gente tivesse feito isso, a gente já tinha subido aqui alguns erros, tá? Então, vamos analisar aqui quais foram os erros que deram, né? Ah, ele está dando um erro aqui no find. Então a gente precisa anotar aqui as exceptions, né? Na verdade, ó. Legal. É isso. Ele está reclamando porque esse método ele pode gerar uma exceção, né? Então por isso que ele está reclamando. Ó, está reclamando também aqui. Ah, é que a gente criou essa API e por fim a gente nem usou, né? Então vamos excluir ela aqui. Essa API não, perdão, essa classe. Por isso que tá, aí está a importância de você buildar o seu projeto na sua máquina, pelo menos, né? Para ele rodar aí para você antes de fazer aí a persistência de subir aí, né, o código, as alterações para o seu GitHub ou GitLab, que você sua ferramenta Git aí. Legal, agora ele rodou, né? Tá rodando aqui na porta 8081. Eu não vou fazer testes agora, porque a gente vai fazer esses testes quando a gente for implementar lá o nosso caso de uso de transferência. Aí a gente vai validar esses casos de uso que a gente criou hoje, né? Implementações do gateways que a gente criou hoje. Feito isso, então, agora a gente vai vir aqui, vou dar um git add ponto, tá? Ou seja, a gente vai subir todas as alterações que a gente fez, todas essas alterações aqui. Vou dar aqui um git commit "-m" e vou aqui nomear esse commit, né? Vou colocar aqui como aula 9, tá? Só para a gente saber que é as alterações da aula 9. Legal. Feito isso, agora a gente precisa, né, empurrar essas alterações lá para o nosso GitHub. Então, vou dar um git push. Legal, ele diz aqui que a gente está até usando uma branch com o nome core aqui, né? Porque foi de quando eu ainda criei a primeira branch. O ideal era a gente ter criado uma branch para a aula 9, né? Para alterações da aula 9. Não tem problema, na próxima talvez eu faça isso. É porque a intenção minha não era criar comandos do Git aqui, mas eu podia ter feito desde o começo, né? Porque às vezes é bom porque tem pessoas que não têm tanta familiaridade aí com o Git. Mas é isso, pessoal. Por essa aula é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se tiver gostado do vídeo, curta aí para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas, tá? Eu não vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal, como eu disse lá no início, a minha intenção não é seguir concursos aqui, também não é ter um canal aí com bastante seguidores, não é a minha intenção é poder ajudar mesmo aí a comunidade que tanto já me ajudou, tá bom? Pessoal, obrigado por essa aula, é isso, até a próxima aula.